Tarde. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial, então, ao professor Ivan, meu orientador, e ao professor José, então, por aceitar fazer parte desta banca avaliadora. Como, então, grande parte já me conhece, então, meu nome é Christian Zimmer, sou acadêmico do curso de agronomia da Unijuí. Então, e hoje estou apresentando meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Posicionamento Estratégico e Econômico de Fungicidas em Condições de Déficit Hídrico na Cultura da Soja. Então, inicialmente, eu vou trazer um cronograma dos principais tópicos que eu vou abordar. Então, eu vou trazer um pouco uma introdução, falando um pouco sobre a soja. Junto a isso, eu vou buscar, então, trazer a justificativa do meu tema e o objetivo desse trabalho. Então, eu vou trazer uma revisão de literatura sobre a cultura, falando alguns pontos como a importância, a caracterização e um pouco do manejo fitossanitário nessa cultura. O material e métodos, onde eu vou trazer basicamente como foi conduzido esse experimento, os principais resultados encontrados e as conclusões. Então, trazendo uma breve introdução, então, a cultura da soja possui como nome científico, então, Glycine max. Ela é uma das principais commodities mundiais, sendo que no Brasil, então, essa cultura, ela destaca-se com a maior área semeada, sendo que da produção do seu grão são produzidos basicamente dois subprodutos, que é o farelo de soja e o óleo de soja, ambos utilizados, então, na alimentação humana. Então, nós sabemos que durante o cultivo da soja, o seu potencial produtivo, ele sofre influência de inúmeros fatores. Dentre estes, nós podemos citar, então, as características do solo, as características genéticas da cultivar, o ataque de pragas, o ataque de doenças, até mesmo o manejo fitossanitário, então, ele interfere sobre esse potencial produtivo. E, principalmente, então, nós temos dois aspectos que são fundamentais, que é a temperatura e a precipitação. Então, eu gostaria de falar um pouco, trazer um pouco a definição de déficit hídrico, pois esse experimento ele foi conduzido nesta condição, onde o déficit hídrico ele é definido, então, como a falta de água acessível à planta, o que vai resultar, então, em modificações biológicas, químicas e bioquímicas dessa planta e das sementes. Então, com o passar dos anos, então, quando se deu o avanço da cultura da soja em área semeada, e também por muitas falhas que foram ocorrendo na condução do sistema plantio direto, propriamente dito, com o aumento do uso, então, do monocultivo, houve um aumento de muitos problemas fitossanitários, que acabam, então, por comprometer a produtividade e a qualidade do produto final, que seria o grão da soja. Dentre esses problemas fitossanitários, nós podemos destacar, então, as doenças, sendo que as principais doenças que acometem a cultura da soja são a mancha-alvo, o crestamento foliar de cercóspora, a mancha parda, a antracnose, o ídio e a principal doença, então, da cultura, que é a ferrugem asiática. Principalmente, é a principal devido à sua rápida capacidade de expansão, que se dá pelo vento, e pela rápida infecção, capacidade de infecção, então, que em pouco tempo ela é capaz de inviabilizar uma lavoura. Então, nós sabemos que as doenças elas são responsáveis por altos custos com a aplicação de fungicidas, sendo que a importância de cada doença ela é muito variável de um ano para o outro, entre regiões e até mesmo dentro de uma mesma propriedade, pois é muito dependente de um conjunto de fatores, como a cultivar que eu vou utilizar, a época de semeadura, o nível de tecnologia que eu vou empregar e, principalmente, então, a ocorrência de doenças é muito dependente de condições climáticas ou meteorológicas. Então, são inúmeras as práticas que podem ser usadas visando minimizar a ocorrência de algumas doenças. Dentre estas, nós podemos destacar, então, o uso de cultivares existentes, o uso da rotação de culturas, a escolha ideal da época de semeadura, o ajuste, então, da densidade de semeadura e, além disso, o uso de uma adubação equilibrada.
Portanto, atualmente, o uso de fungicidas ele destaca-se como um método eficiente e quando a doença já encontra-se instalada é um método emergencial, então. Portanto, nós sabemos que os fungicidas hoje ele tem uma grande representatividade no custo de produção das lavouras. Aí, então, que eu trago a justificativa do meu trabalho. Principalmente por muitos agricultores eles terem a dificuldade de estabelecer esse manejo ótimo em suas lavouras, iniciando a aplicação muito cedo, com maior número de aplicação. Além disso, muitos agricultores têm dúvidas em relação à tomada de decisão, ou seja, qual o melhor momento para realizar a primeira aplicação de fungicida, e qual aplicação, então, que deixando de fazer, terá as menores perdas, mais para o início do ciclo ou mais para o final do ciclo. Então, todos esses questionamentos, eles buscam avaliar até que ponto o maior número de aplicações ele é rentável para o agricultor e estabelecer, então, uma relação entre o manejo que entrega o melhor controle de doenças associado ao menor custo e à máxima produtividade. Portanto, o objetivo desse trabalho, então, foi evidenciar o melhor posicionamento de fungicida na cultura da soja, buscando determinar a máxima eficiência da ação, ponderada pelo momento de entrada com o manejo fitossanitário. Além disso, então, busca-se identificar quais componentes do rendimento são afetados qualitativamente e quantitativamente pelo manejo de fungicida. Além disso, relacionar o custo-benefício de aplicações sequenciais ou manejo previamente estipulados na cultura da soja, bem como, então, seus reflexos econômicos em condições de déficit hídrico. Então, entrando na parte da revisão de literatura, inicialmente eu vou começar falando um pouco sobre a importância da cultura da soja, destacando, então, que na safra de 2019 e 2020, o Brasil, então, liderou como o maior produtor mundial de soja, com uma produção, então, de 123 milhões de toneladas, o que representa, então, 35% de toda a produção mundial. Além disso, o Brasil destaca-se como o maior exportador do complexo soja. O complexo soja, então, caracterizam-se principalmente o grão, o óleo e o farelo de soja. Na sequência, como maiores produtores, então, nós temos os Estados Unidos, a Argentina e a China, sendo que a China atualmente é a maior importadora mundial de soja, representando, então, 57% de todas as importações. Pensando em nível de Brasil, então, a soja corresponde a 48% do total de grãos produzidos, sendo que os principais produtores brasileiros são o estado do Mato Grosso, o estado do Rio Grande do Sul, Paraná e o estado de Goiás. Então, pelo fato da soja ser o quarto grão mais consumido e produzido globalmente, ficando atrás somente do milho, do trigo e do arroz, então essa cultura ela tem um importante papel econômico, social e agronômico. Pensando pelo lado econômico, pois ela participa do produto interno bruto do país. Além disso, ela gera empregos diretos, pois se tem alguns estudos que indicam que para cada 100 hectares são gerados em média 2 empregos diretos, e os empregos indiretos estão ligados principalmente à movimentação de setores como empresas de pesquisa, empresas de desenvolvimento, fornecedores de insumos, indústrias de máquinas e equipamentos, produtores rurais, cooperativas agropecuárias, cooperativas agroindustriais, processadoras, produtores de óleo, fabricantes de ração e usinas de biodiesel, entre outras atividades. Já a importância agronômica, eu digo que está diretamente ligada à sucessão da soja com, principalmente, gramíneas de inverno, pelo benefício, então, que a soja tem de fazer a fixação biológica de nitrogênio, que após colhida, então, grande parte desses restos culturais ficam na lavoura e, através da matéria orgânica, então, são distribuídos ficam disponíveis, então, para outras culturas utilizar esse nutriente. Então, fazendo uma caracterização da soja, então, o nome científico, como eu já tinha falado, é Glycine max. Então, a soja, ela é ancestral da espécie Glycine ussuriensis. Ela pertence à classe das dicotiledôneas, família Fabaceae e subfamília Faboides. Então, a soja, ela caracteriza-se por ser uma planta herbácea, anual
ereta, podendo ser ramificada ou não. A altura da soja é muito variável, variando então de 20 centímetros até 2 metros. E a questão de ciclo também é bem variável, variando de 75 a 200 dias. A soja, então, ela caracteriza-se por possuir o sistema fisiológico C3. Além disso, é uma planta autógama, onde a reprodução ocorre por autofecundação. E é uma planta responsiva ao fotoperíodo, então, sendo uma planta de dias curtos, onde os períodos noturnos maior que os diurnos vão favorecer com que ocorra o florescimento. Durante seu desenvolvimento, a soja, crescimento e desenvolvimento da soja apresenta principalmente 3 tipos de folhas. As cotiledonares, que são fonte de reserva para a planta em seu estágio inicial. Posteriormente, então, tem as folhas unifolioladas, que são inseridas opostamente no primeiro nó, acima do nó cotiledonar, e as folhas trifolioladas, que são dispostas alternadamente e aparecem logo após as unifolioladas, permanecendo até, então, a senescência. O caule da soja, então, ele é caracterizado como do tipo herbáceo, ereto, pubescente e ramificado. Já o sistema radicular, então, ele é composto por uma raiz principal, mais as raízes laterais. As flores, elas são completas, possuindo os órgãos masculino e feminino, então, na mesma flor. A coloração, então, da flor varia de roxo a branco, sendo, então, um marcador morfológico para a cor da flor é a cor do hipocótilo. Cada inflorescência possui em torno de 8 a 40 flores, porém nem todas originam frutos, pois a soja ela tem uma característica genética que é muito influenciada pelo ambiente, que é de abortar as flores, sendo esse abortamento de 40% a 80%. O fruto, então, ele é caracterizado como um legume, contendo de 1 a 5 sementes. As sementes, elas caracterizam-se como lisas, ovais e globulosas, sendo composta por 3 partes principais: o tegumento, os cotilédones e o eixo embrionário. Então, Fer e Cavines, em 1977, eles caracterizaram os estádios fenológicos da soja, sendo que essa caracterização foi muito importante para esse estudo, principalmente, então, para definir o momento ideal, o momento certo, então, para fazer as aplicações de fungicida. Portanto, então, falando desses estádios fenológicos, podemos dividir eles em 2 grandes momentos, então, os estádios vegetativos, que vão da emergência das plantas até o início do florescimento, e os estádios reprodutivos, que vão do florescimento até a maturação da planta. Durante a passagem desses estádios fenológicos, nós podemos caracterizar 2 momentos como um dos mais importantes, que é a germinação e emergência e a floração e enchimento de grãos, onde fatores meteorológicos como condição de umidade de solo e temperatura são fundamentais, pois qualquer problema nesses 2 momentos tornam-se muito mais críticos em relação aos outros, sendo que o período de maior demanda de água situa-se entre a floração e enchimento de grãos, onde são demandados em torno de 8 milímetros por dia, sendo a temperatura ideal para a soja entre 20 e 30 graus Celsius, e a temperatura, juntamente com o fotoperíodo, ela exerce um importante papel, que é na indicação do florescimento.